Meus amigos, sejam bem-vindos. Canto Sporting, segunda-feira, um feriado verde e branco depois de uma semana tão boa. O feriado, meu amigo Pedro Varela, é a restauração da independência. E porquê é que eu estou a fazer esta referência? Porque no tema do dia de hoje do 00 eu disse que era a instauração da República. Portanto, confundi o 5 de outubro com 1 de dezembro, mas felizmente os nossos sempre ponderados ouvintes insultaram muito pouco. Olha, Pedro, uma ótima semana que tivemos. Desde a última vez que conversámos, 2 vitórias sem espinhas, uma na Champions, uma no campeonato. Vamos olhar para isso. Vamos começar já a olhar para sexta-feira e mais uma ou duas coisinhas que temos aí para abordar. Mas eu até queria começar por aqui. Estará o Sporting na melhor fase da temporada? Olha, boa tarde a todos. Provavelmente, pelo menos se olharmos, quer dizer, nós somos capazes de ter aqui 3 fases do Sporting, não é? O início do campeonato, que até começou bem, até ao jogo começou bem, ok, perdemos a Supertaça, que obviamente ninguém queria, mas eu digo mais a nível campeonato. Começa bem, na Liga dos Campeões também temos ali uma primeira vitória, embora um jogo, talvez o jogo mais fácil, e depois talvez sim, o jogo mais fácil. Não estou a contar que vai ser mais fácil que o Bayern e que o Paris Saint-Germain, mas a primeira fase até dentro daquilo que era a expectativa, até chegar o jogo com o Porto. Depois há a derrota com o Porto e passado alguns jogos também há o empate com o Braga, e passamos talvez pelo período de maior crítica a Rui Borges, que é uma crítica válida e que já iremos falar na antevisão do derby, que eu acho que é talvez a coisa mais importante. E depois estamos nesta terceira fase que até acaba por ser um pouco injusto, porque ainda ontem pensava nisso quando vinha de Alvalade. O Sporting provavelmente, mais que podemos dizer, é a equipa que pratica melhor futebol, mas tem mesmo que ganhar na sexta-feira, porque uma derrota na sexta-feira e uma vitória do Porto, que mesmo a jogando mal ou bem, lá vai vencendo e vai cumprindo o seu objetivo, significa que ficaríamos a 6 pontos, e 6 pontos não sendo impossíveis de recuperar, começa a ser uma vantagem, como nós já tínhamos, por exemplo, ano passado, nesta altura, a 12ª já tínhamos 5 pontos de vantagem, e portanto eu acho que é provavelmente o melhor período, não acho que não há dúvidas, de Rui Borges. E acho que ontem há ali um momento, especialmente os primeiros 25, 30 minutos, que ficou à vista a famosa tiki-tasca de Rui Borges, porque vimos do melhor futebol que o Sporting praticou este ano, não tenho dúvida. Sim, eu acho que tu falaste em 3 momentos da temporada. Concordo contigo, acho que tivemos ali a fase a seguir ao jogo com o Porto. Há aquele jogo com o Estoril muito mal conseguido, mas que é todo um período negativo ali. Depois há a derrota com o Nápoles, portanto houve ali uma sequência que culmina naquela semana que nós falámos aqui, que era uma semana de grande importância a seguir à vitória do Passos, com o Marselha, e a partir daí o Sporting realmente embala, e acho que neste momento aliando melhor eficácia, que era uma coisa que nesse momento menos positivo, também pecou um bocadinho com uma série de jogadores a atingirem o seu pico de temporada, pelo menos o pico até agora, nomeadamente o Kenda e o próprio Jenny Katamo. Acho que o Sporting está realmente aqui numa fase muito pujante, e esta fase muito pujante está também associada ao reaparecimento de Morita. Sim. Não podemos, é verdade que o João Simões tem-nos cumprido e tem-nos alegrado termos a certeza que, se realmente o Morita não ficar, o João Simões está preparadíssimo, mas com o Morita tecnicamente a equipa ganha. Por isso ontem titular, e que fazia todo sentido naquele jogo, pelo menos na parte ofensiva, que abre mais, dava-nos mais. E há ali um pormenor no quarto golo que é absolutamente delicioso. O Suárez, quando marca o golo, a primeira coisa que faz é olhar para o Morita, porque percebeu que foi ele que fez a assistência. Todos, que ainda foi logo abraçado. Todos ter com ele. E atenção, porque a assistência é de uma qualidade. E há ali um momento também de preocupação com o próprio jogador, por tudo aquilo que ele
teve ainda há pouco tempo e se abriu quando fomos aos Açores. Nós falámos disso, né? A publicação que ele fez. É a publicação que ele fez. E esse momento, tu acabas de marcar um golo, é o teu segundo golo no jogo, e a primeira coisa que olhas é para o jogador que fez a assistência, porque tem ali um significado especial, e só depois é que fazes o festejo normal, como ele fez, e agradece aos céus, essas coisas todas. E esse momento é importante. E Morita, e tu disseste bem, há aqui um conjunto de jogadores que anda numa forma absolutamente incrível, o próprio Catamo, Trincão, acho que já nem há palavras para dizer o que ele tem dado à equipa, o Pedro Gonçalves obviamente com as lesões, mas sempre importante, o próprio Morita também é subido, e depois o Yulman, que está provavelmente outra vez naquele momento de absoluta genialidade dele, e ontem a mostrar isso a todos os níveis, não só como capitão e depois como aquilo que pode dar dentro de campo, e associando-se a isso uma série de jogadores, que tu certamente irás também falar sobre isso, mas esse, por isso é que provavelmente estamos no melhor momento, e por isso é que a equipa está a jogar bem, e o Rui Borges acabou por conseguir encontrar um modelo que funciona com estes jogadores, que teve o azar porque o Ioannidis estava a entrar na equipa, estava a dar um contributo já muito importante, acabou por ter aqui uma lesão, ainda estamos em dúvida se sexta-feira se poderá dar algum contributo ou não, e portanto respondeu muito bem a todas as críticas que estavam a ser feitas, inclusive a muitos sportinguistas que o fizeram. Claro, e nós normal, aqui falámos também. Não há, as pessoas têm obviamente direito às suas opiniões. Acho que foi uma boa resposta, e dentro do campo, para mim, somos a equipa que estamos a jogar melhor futebol, mas como nós sabemos, às vezes pode não chegar. Olha, olhando para o jogo de... Quando é que jogámos? Terça ou quarta? Quarta, não foi? Quarta. Olhando para o jogo de quarta, é engraçado que o Bruges tentou aqui uma estratégia um bocadinho estranha. Mudou o atacante, por exemplo. Mudou o atacante, sim, mas eu até vou mais pela questão de se exporem tanto, a marcação ao meio-homem. Foi muito fácil ao Sporting desmontar. Foi uma vitória... Nós falámos aqui desta vitória. Obviamente os sportinguistas sabem fazer contas e também sabem os adversários que vamos ter na Liga dos Campeões, portanto o apuramento estava muito preso dos 3 jogos em casa, das 3 vitórias. Exatamente, e este jogo com o Bruges foi particularmente interessante, e porque é que eu falei do jogo do Bruges? Por causa de Jenny. Pedro Gonçalves em princípio regressará ao 11 no jogo do Estado da Luz, e portanto alguém tem que sair, e só há 2 hipóteses, aliás há 3 hipóteses: Kenda, Trincão, desculpa, Kenda, Jenny, Trincão não, ou pode jogar no 8, que não vai acontecer no Estádio da Luz. Portanto só sobram 2 hipóteses: Kenda ou Trincão, ou estou com o Trincão na boca, ou Jenny. Não é de certeza, Trincão não é de certeza, portanto ou Kenda ou Jenny. O problema é que o Jenny fez um belíssimo jogo na Liga dos Campeões ontem, não foi tão exuberante, mas esteve bem também, e joga bem contra o Benfica. E tem outra coisa, não é? O Benfica, podemos já mergulhar nisso. O Benfica joga sem extremos, certo. Portanto Orsnes, Sudakov, Barreiro, Rios e Barrenetxea são todos jogadores que, partindo até alguns de posições mais laterais, vão condicionar muito o jogo interior do Sporting, e eu acho que é importante ter o Eugénio neste jogo para dar verticalidade nas laterais, que eu acho que vai ser um jogo onde o Sporting vai ter dificuldades em jogar entre linhas, porque o Benfica tem muita gente naquela zona, e eu acho que o Jenny poderá fazer mais sentido. Isto significa ter que tirar o Kenda, o que é quase um sacrilégio nesta altura. Vai ser um problema para Rui Borges resolver, partindo do princípio, e eu acho que sim, que Pedro Gonçalves está totalmente a 100%, e tendo em conta os minutos que fez ontem à partida, parece-me que é claro, e Pedro Gonçalves obviamente estando a 100% vai ser titular. Trincão parece-me completamente impossível tirar Trincão também neste momento da partida ou da equipa, e portanto Catamo, entendendo aquilo que tu dizes, e talvez nós procuramos um bocadinho mais de contrariar o favoritismo só por jogar em casa, porque obviamente é um jogo tripla, não acho que independentemente, e também não é aquela história de quem está pior, não acredito nada nisso, nunca acreditei nada dessas. Se for por aí, o Benfica é imensamente favorito. Mas isso nunca foi assim. Acho que é um jogo tripla, é um jogo que obviamente qualquer um poderá ganhar. Sabemos perfeitamente como é que estas coisas são nos derbys, neste tipo de derbys. Agora nós vamos ter que ter ali acho que vamos ter a ter ali muito cuidado, principalmente quando tivermos bola, e que nos tem acontecido até com outras equipas com mais valia, e eu acho que aí vai ser um problema. Tirar Kenda, pois eu percebo, é um sacrilégio, provavelmente, mas olhando para o que tu dizes, poderá ser aquele que faz mais sentido.
restará a Rui Borges utilizar a Kenda num potencial plano B, se houver necessidade, seja em que circunstância for, a recuperar ou a estender o jogo. Eu obviamente faço parte da maioria dos sportinguistas que quer ter Kenda no 11 e portanto o sacrificado acaba por ser o Géni. Neste jogo específico eu acho que o Géni poderá fazer mais sentido por causa de o Sporting, eu acho que vai tirar vantagem se tiver um jogador para flanquear o jogo. O Kenda também é esse jogador, mas é um jogador que muitas vezes se envolve no jogo anterior. Acho que vai ser um jogo por aí. Por outro lado, estavas a falar do problema que o Sporting tem, ou pelo menos vinha tendo, que foi até o principal exponente disso até foi o jogo com o Marselha, nas transições. O Benfica não é uma equipa que faz transições muito rápidas. Isso vai ser... Aí, força aí, não, ou seja, acho que pode ser um bocadinho minimizado porque o Benfica perdendo o Luque Bacchio perde um bocadinho o jogador que lhe esticava ao jogo. Agora são uma equipa fortíssima na mesma e tem um jogador na frente que está também numa sequência muito boa que é o Pavlidis. Sudakov é um jogador também importante. O Yulman vai ter um jogo de grande importância porque vai ter que andar a controlar aquela malta toda. Estou curioso para ver se Morita aguentará a intensidade de um derby a 90 minutos ou se João Simões se calhar dá um bocadinho mais de pulmão. Eu acho que vai ser. Eu diria que seria, mesmo com um bom jogo de ontem de Morita, eu acho que vai regressar o Simões. Parece-me, diria que é capaz de regressar o Simões. E voltamos tal e qual como o jogo da época passada, marcar primeiro pode ter aqui um peso importantíssimo. Não quer dizer que seja o suficiente para sair de lá com os 3 pontos, mas obviamente num Benfica como o que temos visto de José Mourinho, em que muitas vezes um golo contra um momento em que estão em desvantagem ou que estão em inferioridade tem muito mais dificuldade, vai torná-los mais ansiosos, porque provavelmente o Benfica sabe que se perder fica a 6 pontos do Sporting e um potencial 9 pontos do Benfica. Eu ia dizer isto, porque ao contrário do Estádio do Dragão, onde o Benfica jogou lá para empatar, claramente. Aqui eles não vão poder fazer isso. E isto é bom para nós. Claro. Um bocadinho mais espaço. Vamos ver. A equipa do Benfica, nesta altura, é difícil de avaliar porque eles jogam mal. Não podemos estar aqui com floreados. Tem o jogo com o Ajax, que é um Ajax muito pobre. A primeira parte do jogo da Madeira é muito pobre. A primeira parte da Taça de Portugal muito pobre também. Só que eu tenho medo deste jogo. É isso, só que são muito organizados. Com o José Mourinho é sempre assim. Portanto vai ser um jogo. E não podemos ir com aquela lógica de ir na conversa de que é tudo mal e corre tudo mal. Não é tudo mal. Às vezes corre bem, eles têm jogadores com qualidade. E portanto nós vamos ter que entrar. Acho que há uma certeza que me parece claro, o Sporting vai entrar, tem que entrar, não sei se depois vai conseguir, depois vai depender, tentar mandar, não é? Tem que entrar para mandar, que é um problema... tem que procurar a vitória. Isso que é como fizeste contra o Nápoles, como fizeste em momentos, como fizeste por exemplo com a Juventus. Acho que o jogo da Juventus mostra que tu entras de uma forma que se calhar até espantou quase toda a gente, aquela forma decidida e declarada de ir para a frente, que corre bem com um golo e até podias ter feito o segundo. Colado na barra, não é? Exatamente, do Trincão, não é? Exatamente. Trincão ou Kenda agora? Um dos dois. E eu acho que nós precisamos de procurar um pouco isso. O ano passado começamos bem e marcamos cedo e a coisa depois, mas depois também recuamos, fruto também da qualidade do Benfica. O Rui Borges que é um assunto que já falámos aqui, a questão dos jogos grandes para o Rui Borges, que entretanto com as vitórias com o Marselha conseguiu desmistificar isso um bocadinho, mas continua lá a sementezinha, não é? Sim. E eu, por exemplo, não gostei dos jogos todos da temporada passada do Sporting contra o Benfica com o Rui Borges. Claro. É verdade que ganhou logo na estreia, vamos falar disso, mas eu não gostei porque parece que fica um bocadinho amarrado. Portanto, acho que é um desafio importante. Tu disseste bem, os jogos grandes começou a dar aqui algumas vitórias, como disseste, Marselha ou até um próprio Bruges, uma vitória importantíssima, mas é a nível nacional. Tem aqui este problema para resolver, entre aspas, que foi a derrota na Supertaça, a derrota em casa para o campeonato.
o empate com o Braga, mesmo não sendo um grande como os 3 que nós estamos habituados, mas ficou ali aqueles 2 pontos que são importantes. É a diferença, ter esses 3 pontos hoje é a diferença de se calhar podias ir à Luz e se viesses lá com o empate era um mal menor. Hoje, na sexta-feira já não é possível isso, a não ser que se nós não ganharmos na Luz e o Porto também não ganhar o seu jogo, mas acho que é mais complicado. Portanto, acho que há este momento de Rui Borges que tem que mostrar afirmação nos jogos contra os grandes. Olha, e imaginas que ele possa fazer aqui alguma surpresa? Nós tínhamos falado da questão do Quaresma, não é? Eu acho que vai voltar outra vez ao modelo. Eu acho que a equipa estava a funcionar bem e não... Portanto, Fresneda, Diomande, Fresneda tem dado boa resposta, Inácio, sim, marcou. Se bem que ele 2 vezes ficou-se a queixar do tornozelo. Vamos ver. Maxi, Yulman, João Simões, Pote, Trincão, Geni e Soares. Provavelmente. Se calhar poderá entrar aqui o Kenda. Há uma coisa que é, independentemente de ser Katama ou Kenda, independente de ser Morita ou Simões, ou até Quaresma, vamos imaginar as soluções todas de equipas que sejam possíveis com estas, não adivinhamos o 11 e nem sabemos como é que os treinos vão correr durante a semana. O que me parece claro é que o Sporting tem equipa para poder tentar, obviamente, vencer. Está com dinâmicas. Tem dinâmicas. Acho que aquele segundo golo foi segundo, exatamente. O primeiro do Soares é um grande gol. Desculpe, o segundo é um excelente momento de futebol. E o primeiro do Quaresma, diz-lo, e aproveitar para dizer isso, e faço aqui o gancho, um golo a lembrar Coates e já agora deixar essa nota de Coates, que ontem foi campeão no Uruguai. E só dizer, porque Coates para mim é dos jogadores que passou no Sporting nos últimos anos, que tem uma importância absolutamente fundamental, não só por aquilo que sofreu quando chegou ao Sporting, porque era o defesa central dos autogolos, era o homem que não servia para nada, que não ia 3 penaltis contra o Rio Ave, não sei o que mais. Nunca visto uma entrevista dele a falar mal de numa direção, dos contratos de renovação, nada. Assumiu-se como um capitão, como um líder, ajudou no primeiro título de Ruben Amorim de uma forma que todos nós sabemos. Quando não havia dinheiro para pontas de lança, lá se chamava o Coates para ir lá para a frente. Por exemplo, em Barcelos, onde marcou, penso que até marcou os 2, pelo menos o segundo foi ele que o marcou, o da Vitória. Não há um jogo que faz um hat-trick, não, faz um bis. É o bis, é o Gil Vicente, eu tenho quase certeza que pelo menos o segundo é dele, que vai por baixo até das pernas do Arranjar aos 90 e não sei quantos. E depois sai como campeão e regressa a um clube do coração e é campeão, também. E ele disse nos festejos que estava na dúvida se ia jogar mais um ano ou se ia retirar. E portanto e ontem Quaresma marca um golo a lembrar. O Quaresma é aquele jogador que qualquer um pode ser uma referência para os miúdos que vêm das formações, da academia, que percebem o espaço que ele vai ganhando. É um miúdo ainda por cima divertido, vê-se perfeitamente naqueles vídeos que o Sporting vai fazendo, a forma como ele é, e também na humildade em algumas entrevistas que ele chegou a dar, por exemplo, ao Geirinhas, quando o Sporting é o podcast. E depois dentro de campo, quando está, dá tudo que tem e o que não tem. Quando não está, o Quaresma, estava a falar do Coates, e o Coates foi muito, entre aspas, ajudado com a vinda do Amorim para os 3 centrais, certo. Porque ele na altura a 2 era mais difícil, porque ele era um bocadinho mais lento e portanto depois os erros eram mais evidentes. Quando passa para 3 realmente ele dá aqui um salto grande, e o Eduardo Quaresma no sentido inverso, com a passagem para os 2 centrais, perdeu aqui algum espaço, porque o Quaresma a 3 dava uma construção de jogo e uma lembrar o projeção. Passado, por exemplo, contra o Porto, por exemplo, absolutamente. Aquela segunda metade do campeonato, o Quaresma afirmou-se muito. Depois, com a passagem para os 2 centrais, Inácio e Diomande são agora um teste, vai ser um teste. Olha, mas imaginas aqui, portanto, vamos aqui pôr de parte algum tipo de surpresa, alguma mudança assim extravulante do Ruben Amorim, desculpem, do Rui Borges, porque também não há razões para o fazer. A equipa está com boa dinâmica, está a conseguir jogar por dentro, por fora, constrói a 3, constrói a 2, constrói a 4, portanto está realmente numa boa fase, e agora é levar isto para o Estado da Luz. Espero que, gostei do exemplo que tu deste, Juventus, Turim, espero que o Sporting entre exatamente da mesma forma, com capacidade para, decidido, porque este Benfica é um Benfica que, independentemente de ter anteontem ganho com faca nos dentes e coração na boca, é uma equipa que, se as coisas não lhes correm bem, vemos, eles têm muita dificuldade. E portanto, se nós conseguirmos, não temos, obviamente, marcar cedo era a cereja no topo do bolo, mas se os conseguirmos
colocar lá atrás e mostrar que com alguma facilidade nós podemos ter oportunidades. Com humildade lá para dentro e sem arrogâncias, claro. E sem a pensar que é dentro de campo que as coisas estão. E claro, e esperar que não haja uma intervenção de nenhum árbitro, é o que nós pensamos. Não, obviamente, preferencialmente todos queremos que o árbitro seja o que tem menos intervenção no jogo. Seria bom para o espetáculo e certamente tem tudo para ser um grande derby e assim esperar por sexta-feira. Olha, uma das coisas que o jogo agora com o Estrela trouxe para já uma noite tranquila de aos 10 minutos. Eu infelizmente perdi os primeiros 11 minutos de jogo e quando liguei já estava 2-0. Eu estava a pensar que ia entrar depois da hora, porque eu sempre numa das portas problemáticas, por acaso entrei mesmo às 6, 4. É que eu estava a fazer o jogo da equipa B, já vamos falar depois disso à frente. Estava a fazer o jogo da equipa B e o jogo acabou, eram 5h45 e eu, ok, vou só aqui comer qualquer coisa, e atrasei-me um bocadinho, tive que sair de casa, ok, perco os primeiros 10 minutos, quando chego já está 2-0 eu, que caraças. Mas o que trouxe foi, para além dessa tranquilidade e desse embalo, foram 2 golos de bola parada. Sim. Que era um problema pós-Coates, curiosamente. É verdade. Temos marcado muito e se calhar mais marcaríamos se não tivéssemos a lesão do Ioannidis, porque é outro jogador que mal entrou, deu logo já marcou 2 em cantos. Marcou 2, exatamente, foi um na taça e outro para o campeonato. Exatamente, na taça foi com o Passos. Com o Passos, exatamente. E portanto, isso tem surgido, até porque o Sporting é uma equipa com muitos cantos, mesmo aqueles que as pessoas teimam em achar que não fazem parte, mas tirando a piada dos cantos, aliás, eu trouxe na altura a estatística quando se falou desse famoso canto, íamos com 65 cantos. Só contra o Passos tivemos 20 e tal. Portanto, o Sporting é uma equipa que tem. Porquê? Porque também tem muito caudal ofensivo, claro, e portanto é normal um caudal ofensivo, as bolas batem nos defesas e vão para canto, outras sempre no último terço, defesa, e portanto é normal que isso aconteça. Mas é verdade que em bolas paradas temos tido muito mais ação este ano. Lá está uma coisa que trabalhada e que a equipa treina. E que é engraçado porque o Sporting nas bolas paradas, depois da saída do Coates, começou a jogar para o Diomande. Quase todos os cantos livres são marcados na direção do Diomande. Não quer dizer que vão para lá todos, mas é esse o foco da bola parada, como era o Coates naquela altura. E sem o Diomande, 2 bolas assim metidas um bocadinho de forma diferente, mais tensas, mais para o coração. Quaresma e o Fresneda. Fresneda que, olha, mereceu, fiquei muito contente pelo Fresneda marcar o golo, quanto mais não seja por um crescendo que tem vindo. Nós temos, há facilidade, não é, no universo sportingista muitas vezes rapidamente. A verdade é que o Sporting tem ali algum dinheiro, entre aspas, enterrado. Ainda ontem falava isso na bancada com um amigo, algum dinheiro enterrado na lateral direita entre Fresneda e Vagianidis. É dinheiro, e esperavas um bocadinho mais, se calhar, de Vagianidis, porque na verdade quando se contratou esperava-se que fosse fazer frente e se calhar até ser o titular e não o Fresneda, mas a verdade é que o Fresneda acabou por se calhar tirar partido dessa situação. Tem estado melhor, ontem marca o golo e ele já tinha cheirado o golo também nos jogos anteriores e é mais um momento. O Fresneda teve aquela entorse, que jogo foi a entorse? Depois já não me recordo. Teve aquela entorse e até foi no melhor momento dele. Sim. Recupera muito bem, está muito bem no sub-21, marca golo, faz assistência pelo sub-21 da Espanha, e é engraçado porque é um jogador que quando chegou ao Sporting vinha com uma grande enlã pela boa época que tinha feito em Espanha e era visto como um dos jovens laterais mais promissores da Europa. O primeiro ano é muito complicado para ele porque ele tem lesões, demora muito a afirmar-se. Depois é quando também começa a aparecer o Kenda e o Geni mais como na posição de ala, mas agora parece-me que nesta passagem a 4 há jogadores que perderam algum espaço nos 4. O Fresneda parece-me que foi um dos que beneficiou, porque pode jogar muitas vezes como o lateral que fica permitindo ao Maxi ir, ou seja, não se expõe tanto, porque quando o Fresneda jogava a ala, aquilo que era preciso dele a nível ofensivo era muito, e eu acho que era aí que ele pecava muito. Agora não é preciso tanto, tudo o que ele der é bónus, e portanto eu concordo, acho que o Fresneda, eu gosto do Fresneda, ou conquistou-me o Fresneda. Conquistou. E depois também o próprio jogador nota-se que está confiante, com está. Bom espírito até de sportinguismo, dentro daquilo que é como profissional, mas que está ali a viver, a perceber que
pode isto lhe ser muito útil, até pelo facto de ele jogar, por exemplo, numa seleção espanhola de sub-21 e quem sabe o que é que será o futuro dele, mas a verdade é que ele tem vindo a conquistar o seu espaço, e sabemos que às vezes é muito difícil, mesmo até porque as bancadas claro, e obviamente no Porto e no Benfica, também normalmente nos três grandes, são terríveis nesta... É muito mais fácil perderes a confiança das bancadas do que reconquistar. Reconquistar é, às vezes... Conquistar é fácil. Conquistar, fazes 2 ou 3 coisas, olha, o Mangas mal chegou, marcou 2 gols e de repente já estava, não é? Exatamente. Agora, mas por exemplo, reconquistar, olha, por exemplo, o caso do Mangas, se quiser reconquistar já vai ser muito mais difícil. E o Fresneda passou por esse momento e acho que tem conseguido, por um conjunto de jogos que tem feito, tanto cá como nos jogos internacionais e nas competições europeias. Olha, o jogo com o Estrela, como o tempo passa, foi o jogo 50 de Rui Borges, que está há quase um ano como treinador, mais ou menos 10 meses, 11 meses como treinador do Sporting. Curiosamente, o primeiro jogo dele foi contra o Benfica. E agora vai, exatamente. E agora o jogo 51 vai ser também contra o Benfica. A avaliação tem de ser positiva. Muito positivo. Tem de ser positivo. O treinador que foi campeão e ganhou a Taça de Portugal, acho que é positivo. Tem naturalmente, ou temos naturalmente coisas que gostávamos de apontar, não é um treinador perfeito, ninguém o é, e portanto sempre achámos que havia coisas que ele teria que melhorar. Eu fiquei de pé atrás na forma, eu não quero usar o termo casmurra, mas na forma tão vincada com que ele disse, não, este ano é o 4-2-3-1, este ano é o meu. O que é certo é que ele conseguiu, primeiro de uma forma mais vincada e agora de uma forma muito mais dinâmica, colocar este Sporting a jogar, não quero cometer nenhum sacrilégio, mas melhor, ou pelo menos mais atrativo do que jogava com o Amorim. Eu acho que eu ontem vi um Sporting ao nível do que vi com o Ruben Amorim, um jogo completo. Ontem podia perfeitamente ser o melhor período do Ruben Amorim é quando ele se vai embora, não é? São aqueles 11 jogos absolutamente, parecia um comboio e alta velocidade a ir por ali fora, e que nós já brincávamos nas bancadas muitas vezes a dizer onde é que nós vamos parar, porque eu nunca vi este Sporting. Lembro perfeitamente de sair de Famalicão, acho que já contei aqui, eu achava genuinamente que nós íamos por ali fora, Champions iria ser coisa, depois de repente caímos na realidade quando ele vai embora. Mas a verdade é que, repara, o Amorim, o Rui Borges faz 50 jogos, como te digo, só tem 5 derrotas. E só uma para o campeonato. Dessas 5 derrotas, 3 são na Liga dos Campeões. Que é normal, porque é normal no sentido, sim, claro, tens os adversários de maior valia. Deixa-me só dizer uma coisa da Liga dos Campeões, há bocado estavas a dizer, nós neste momento estamos em 8º lugar na Liga dos Campeões, após 5 jogos, não é? Após 5 jogos. 5 jogos, sim. Os 14 primeiros classificados, os 13 primeiros classificados, só o Sporting é que é fora da Big Five. Ok. Sim. E pode parecer pouco, mas mostra bem, nós sabemos a dificuldade que é chegar aos quartos de final já é difícil, às meias finais quase sempre os mesmos países e quase sempre os mesmos clubes. Estar neste momento no 8º lugar, mesmo que seja pelos 3 jogos que já fizemos em casa e cumprimos o nosso objetivo e depois fomos buscar ali um ponto de fora, mas a verdade é que é um momento de orgulho, e isso é conseguido por Rui Borges. Claro que onde ele tem maior dificuldade é na Champions, ali em 9 jogos tem 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. No campeonato só tem uma derrota até hoje em 31 jogos, foi o Porto este ano, logo por azar é talvez a derrota que, bem, não se pode dizer que é mais importante, porque o ano passado, se tivesse perdido, não era campeão em algum momento. Fica, não é? Portanto, é uma derrota que vamos ver o que impacto é que vai ter, porque o grande problema deste campeonato, e já se foi falando aqui muitas vezes nisso, o campeonato está nivelado por baixo, especialmente nos outros adversários. Há uma decalagem cada vez maior com os 3 grandes. Mesmo que o Benfica esteja em baixo de forma, um Benfica em baixo de forma conseguiu dar a volta ao Nacional, depois podemos vir como é que aconteceu, mas a verdade é que a diferença é maior. E portanto, tu perdendo muito poucos pontos com os outros clubes, os jogos grandes vão acabar por ser importantes. E depois na Taça de Portugal tem 6 jogos, 6 vitórias, na Taça da Liga tem 2 vitórias e um empate, e depois na Supertaça tem a derrota. E portanto, fez o seu caminho, como tu disseste. Acho que a maior dificuldade de todos nós assimilarmos foi a questão do sistema tático, como tu referiste, não é? Foi de repente um corte muito vincado, mas marcou a posição dele, conquistou o seu caminho.
talvez se tenha perdido ali com a questão do Porto e aquele momento, o Estoril, Braga, que são os piores momentos dele, mas vamos ver o que é que isso depois vai representar. Neste momento está a pôr a equipa a jogar de uma forma muito atrativa, a jogar bem, a jogar bom futebol. Ainda hoje lia de manhã benfiquistas, portistas a falar que é uma das equipas, é a melhor equipa provavelmente a jogar futebol em Portugal. Agora tem esse embate com o Benfica. E acho que o grande teste, além de obviamente a sexta-feira, vai ser janeiro e fevereiro. São 2 meses absolutamente fundamentais para tudo aquilo que se vai passar. Estes 3 meses, dezembro, janeiro também, verdade, e depois fevereiro, porque em princípio o Sporting vai ter aqueles 2 jogos do play-off da Liga dos Campeões, é um volume muito grande. Estamos a falar na casa dos quase 30 jogos nos 3 meses. Sim. Não sei se me estou a esquecer. Duas locações agora, porque é Luz e Guimarães. E Guimarães, apesar de ser um Guimarães que até ganhou bem esta última jornada, mas é um Guimarães que parece mais fraco que os outros anos. Mas a verdade é que nós já não ganhamos lá há 3 anos, que é uma coisa estranhíssima, até tendo em conta que somos bicampeões, mas não conseguimos lá ganhar. E até tivemos o ano passado, foi o Trincão que sacou aquele ponto no final, mas no ano anterior tínhamos, depois, já nem me lembro se perdemos no ano anterior, não interessa, mas há 3 anos que não conseguimos ganhar. E portanto, nós temos esse lado de fecho de dezembro complicado. E depois o janeiro e fevereiro carregados de jogos, de competições importantíssimas que vão decidir, provavelmente vão ser fundamentais para esta luta do título. É o grande teste a Rui Borges, sem dúvida. Vamos ver agora como é que isto vai correr na Luz. Era importante, obviamente é sempre importante ganhar, mas seria ótimo. O que é que se passa com as assistências em Alvalade? Eu ontem até já me arrependo de fazer alguns tweets, mas eu até notei tudo para não me esquecer, pelo menos aqui. Olha, deixa-me dizer que eu quando o Sporting anunciou o esgotado, eu como fui ontem a Alvalade e o Sporting anunciou o esgotado, eu pensei mesmo, eu achava que o mínimo, para mim, na minha cabeça, o mínimo seriam 47 mil pessoas. Bater o recorde era o que eu acharia que fazia sentido. O recorde está com o Porto, foi contra o Porto, 50.946. Eu acharia que, se chegássemos aos 51 mil, era um número interessante. Quero isto dizer que ficamos a 8 mil desse número. Porque a assistência foi 43. Exatamente, a assistência foram 43.700 e qualquer coisa, então ali a 8 mil no número. Eu em relação à assistência, devo dizer 2 coisas e separadas em numa que é um gosto pessoal, outra são números. Vou ao gosto pessoal primeiro. Eu não tenho nada contra, as pessoas, já o disse aqui, têm todo o direito de assistir da forma que entenderem. Eu ontem comprei um meu bilhete para o sítio que eu mais gosto de ver em Alvalade, é Superior Sul, o A14, é o sítio onde tenho lá amigos, é onde gosto de ver em pé, é o sítio onde eu me sinto confortável, onde as pessoas cantam. Nunca fiz parte de nenhuma claque, não tenho pessoas amigas de claques, tenho pessoas que não gostam de claques, está tudo certo, e é um gosto pessoal. Se as centrais não querem cantar, está tudo bem no sentido, cada qual entende o que é melhor. Agora, o que eu assisti ontem e pude comprovar, que já se tinha vindo aqui a falar, e nós já falamos disso aqui, é que o apoio em Alvalade não é nada parecido com outros apoios que já tivemos noutros anos. Não há aquele vulcão verde que se fala, não há nada disso. Os cânticos, eu na brincadeira ontem até estava a fazer um vídeo e até estava a dizer a uma amiga minha, eu quase que nem consigo filmar 5 segundos porque isto perde-se logo, começa-se a cantar, e estava ali numa das superiores. E num jogo até de festejo, em que tu deverias. Já sei que depois também, e termino só com esta parte na questão de gosto, já sei que depois as centrais assobiaram quando o Sporting começou a brindar o adversário. Bem, eu não sei onde é que estas... Eu posso não fazer, e não sou não acho que seja aquilo, eu não, se fosse eu a mandar, digamos assim, não é uma coisa que eu fizesse, mas entendo porque o faço. E têm que andar mesmo muito distraídos para não saber que Alvalade e os grupos organizados há anos que fazem isso no jogo anterior à deslocação à Luz ou à recepção ao Benfica. Não entender isso e ainda assobiar. Claro que as pessoas podem dizer, mas eu tenho o direito de assobiar e dizer que não gosto. Sim, também bateram palmas quando bateram aos adeptos nas superiores que não tinham culpa. É tudo certo, é tudo um gosto pessoal, cada um decidirá. Quando o futebol for estar como nas centrais calado, eu, por exemplo, o que eu acho que fazia em termos de assistência, eu se fosse aos grupos organizados de Sporting e às superiores, havia um jogo que deixava de cantar, ficava quieto, ficava parado nas bancadas, sentado, sem abrir a boca, para perceberem se é aquilo que realmente as pessoas querem. E se querem, está tudo certo. Como eu disse aqui, no dia em que for assim, eu como não gosto, deixei de ir, está tudo bem, continuo a gostar de Sporting, há muito Sporting, mas quando aquilo não fizer sentido, e por isso é que a minha memória, vou falar
de tempos em que levam aqui um bocado ao passado, está certo. Agora, indo aos factos, tu não podes anunciar um estádio esgotado como anuncias o Sporting e metes 43 mil pessoas. Há 3 coisas que para mim o critério, já o disse aqui, é sempre difícil agradar a toda a gente, mas há uma coisa que nós temos que colocar: ou metemos regras da sociedade de uma vez por todas, com o sistema a funcionar mesmo da sociedade, seja com o Game Back, o Game Cash, seja o que lhe quiserem chamar, façam o que quiserem. 2, tu tens que ter uma obrigatoriedade, na minha opinião, e já vou dizer aqui uma coisa, porque e isto para mim é importante: tens de ter a obrigatoriedade de não ficar em nenhum lugar vazio num estádio. O clube bicampeão, que não era há 70 anos, que estava a jogar bem, tu não podes ter. Quem manda no clube, que quer comprar jogadores, que quer receber receitas, tem que ter uma obrigatoriedade de ter um estádio sem nenhum lugar. E há uma coisa, termina. E só o último, e portanto, porque ainda no outro dia tinha uma discussão com uma pessoa amiga, que está tudo certo, tem todo o direito de dizer isso, e ele dizia: eu pago o meu lugar de leão, eu pago a minha Gamebox, e eu é que sei se quero ir ou não. Epá, não pode ser, isto não faz sentido. E ele tem direito a dizer que não quer ir, e está tudo certo. Não pode, vai para o estrangeiro, está tudo certo. Epá, ainda no outro dia, e já falamos, e quando fui ver o Marselha, fiquei na Central. Estão lá pessoas que ainda não tinham ido ver um jogo ao Alvalade com Gamebox e lugares de leão. Portanto, e deixo depois a terceira, mas fala que eu já digo a terceira. E atenção, as pessoas podem comprar a Gamebox e não ir a nenhum jogo. Está tudo certo. Está tudo certo. O clube, e atenção, nesta fase é tão fácil criar uma plataforma. O Rui Costa no Benfica disse que é muito difícil. Não é difícil. É muito fácil criar uma plataforma onde esses bilhetes, tu tens até X dia para dizer: olha, estes coisas não vou. Os bilhetes vão. Difícil é não fazer nada. Isso exatamente. Difícil. Aliás, é difícil explicar porque é que não se faz nada. Exatamente. Até ao dia X, até 72 horas antes do jogo, tu tens que dizer que vais ou não. E se não vais, clicas na app e o bilhete fica disponível e alguém vai comprar esse bilhete. Até pode não ver ninguém, mas alguém de certeza que vai comprar esse bilhete. 43 mil com estádio cheio. Aliás, lotação esgotada a 43 mil. De entrar para a compra da próxima via da penalização na Liga Inglesa. E depois deixa-me só dizer uma coisa: eu ontem, há muito tempo que não ia ao Alvalade de autocarro. Tenho ido sempre de carro com amigos, partilhamos, tentamos ir sempre um carro, obviamente. E eu ontem estava no estádio e eu fui de autocarro. Só para que não interessa qual foi a companhia que fui, porque qualquer uma delas dá. Porque só para se ter uma ideia, Porto Lisboa são 60 autocarros todos os dias, portanto não sei se as pessoas têm noção. É de manhã à noite, 24 horas, aquilo é sempre a andar. Campanhã, Oriente, Campanhã. Eu antes ia de comboio, eu já deixei você para o autocarro. E só para se ter uma ideia, eu ontem gastei 15 euros na viagem de ida e volta a Porto Lisboa. E gastei 15 euros no bilhete, comprei sou sócio e comprei, portanto gastei 30 euros para ir a Lisboa. Não se pode dizer que não é um preço até bastante interessante. E eu ontem estava a pensar: como é que é possível haver uma quantidade de caminhonetas que fazem isto? Nós no passado já tivemos o comboio, mas depois tivemos um problema que a CP não quis, porque estragávamos. Como é que não é possível ter uma porcaria de uma parceria qualquer com as duas grandes transportadoras, que na prática são duas, a Rede Express e a Flixbus? Como é que não há aqui uma parceria qualquer? Como é que não há o interesse em ter jogos à hora que ontem se realizaram? A diferença de um jogo às 6 da tarde, eu vou dizer qual é a diferença para quem vem, por exemplo, do Porto. É enorme. O jogo acabou às 8, tive um bocadinho ali fora de jogo, acabou o jogo e ainda tive um bocado cá fora dos lotes, e depois fui embora. Apanhei o autocarro das 10, cheguei às 2 da manhã a casa e ele atrasou-se ali um bocadinho na estação de serviço. Se fosse às 8, chegavas às 5 da manhã. Às 5 da manhã. É toda a diferença. E é toda a diferença ser um sábado ou ser um domingo e depois no dia a seguir trabalhares. Claro que se for um domingo às 3 da tarde, não há problema nenhum trabalhar no dia a seguir. E mesmo se for às 6, se eu chegasse à 1 da manhã num domingo e trabalhasse no dia a seguir, depois depende de cada um do trabalho de cada pessoa, lá saber. Portanto, eu fico impressionado como é que não há uma capacidade, e isto é válido para o Sporting, para o Benfica, para o Porto. Não se pensa no adepto, só se quer ostracizar o adepto. O adepto isso é uma discussão, claro, nem quero entrar muito por aí. Nós sabemos bem quem é que define os horários, apesar da malta criticar a Liga. A Liga está refém da Sport TV, não há problema nenhum. É o que é. E eu também percebo o papel da Sport TV. Sport TV paga, e até agora pagou praticamente com o monopólio, claro, e, portanto, ninguém exige algumas coisas. Claro. Agora, os clubes e a Liga também deveriam fazer a contraparte. Nós vemos, por exemplo, o único clube que não transmite os seus jogos na Sport TV é o Benfica, faz o horário que quer. E normalmente, exatamente, claro, tem sempre proteção aos adeptos. É um bom horário. É um bom horário. Claro, é um bom horário no verão, porque não há tanto calor. Mesmo aos fins de semana, às vezes, o que é que faz sentido? As famílias podem passar aproveitar o dia. É isso. Eu ontem, claro,
minha mulher estava de folga, que às fins de semana trabalha muitas vezes. Estraguei logo ali o dia da família, portanto ela às 11 horas deixou-me em Campanhã, cheguei às 2 da manhã, portanto lá se foi um dia. Não, mas é realmente, nós já discutimos, isto não é uma discussão do canto do Sporting, é uma discussão certamente nos outros cantos estão a fazer exatamente o mesmo, e é o que é. Nós sabemos quem é que manda, sabemos quem é que enquanto este status quo se mantiver não vai haver alteração. E repare, e ontem levas os núcleos, 120 núcleos que vão ao Alvalade foram desfilar às 5h30 da tarde. Tu falaste aqui que... E olha, ainda, obrigado por me teres lembrado disso. Não é para fazer publicidade ao caderno, porque senão ainda sou criticado como fui no outro dia, mas espera aí, mas olha, tinha aqui, voz aos núcleos, tinha dito aqui, e vou dizer outra coisa em relação Foi uma coisa que nós falámos no último episódio. No último canto, e vou dizer a importância dos núcleos, e vou deixar aqui uma nota muito importante para mim, porque soube esta semana, os núcleos importantíssimos foram ao relvado, vi muitos amigos a partilharem as fotos no relvado, e vou aproveitar para dizer aqui uma coisa, porque o António Magalhães, que é o presidente da direção do Solado do Norte, essa grande instituição de sportinguismo aqui no Norte e no Porto, principalmente, que faz parte da minha... Conheço uma pessoa que faz parte dos sócios fundadores que doaram aquele imóvel ao Sporting, aquilo é um imóvel do Sporting. O António Magalhães, que é o presidente da direção, aliás, sábado passado foram as eleições e ele foi eleito novamente. Ganhou o prémio Stromp, foi um dos candidatos, o Stromp 2025, como sócio do ano, e eu queria deixar essa nota. O António Magalhães tem feito um trabalho absolutamente notável de revitalizar o Solado do Norte, e todo o imóvel foi reconstruído. Eu, por acaso, este ano faço parte da lista, fiz parte da lista por suplente, porque pedi um amigo meu, o José Eduardo, perguntou-me se queria ser suplente para alguma eventualidade, e eu disse logo que sim. Não para ser ativo, porque já fiz uma vez por 3 meses e disse mal da minha vida, mas queria deixar essa nota pela importância que têm os núcleos, e é o prazer que os núcleos, muitos deles obviamente que fazem aquilo por amor ao clube, por amor próprio e às vezes a 400 e 500 km e a trabalhar, e depois as pessoas ainda não recebi isto, ainda não fiz, porque ainda ontem estive a mandar os bilhetes até, o António ainda no jogo agora contra o Estrela, que fizeram a caminhoneta, eram 11 da noite, o dia anterior lá estava ele a mandar os e-mails para todos, com os bilhetes, com as caminhonetas e que mais, portanto aquilo, claro, o António e toda a sua direção, como é óbvio, e portanto queria deixar esta nota dos núcleos, a sua importância, e por esse Stromp 2025, sócio do ano, e que bastante merecido. Sim, foi bonito, os núcleos entraram, foi uma festa bonita, e nós falámos aqui que às vezes algumas pessoas, até por conhecimentos que nós temos, que os núcleos se sentem um bocadinho às vezes abandonados, e foi bom o Sporting, se calhar ouviram e convidaram-nos. Olha, muito bem, vamos ver. A mim o que fiquei um bocadinho triste com a questão porque eu fui acompanhando ao longo do dia as tuas publicações, e tu falavas da assistência, e que estavas curioso para ver o número da assistência, e quando sai o 43 eu fiquei 43. Eu fui logo mal educado, porque eu nessas coisas às vezes sou um bocado bruto e mal educado, mandar logo toda a gente para aquele sítio. Mas de uma forma, claro que obviamente brincadeira e um bocado sarcástico, mas a verdade é que achei mesmo que é algo que nós temos mesmo que resolver, não faz sentido, e eu não sei sinceramente se haverá esse interesse em resolver da forma como esta direção também entende determinados conceitos e determinadas liberdades e determinadas visões para aquilo que é o famoso lifestyle que olha, das camisolas, que ainda ontem foi a 8ª, e não é, como tu também já falaste hoje, no Ataque Rápido, não é? Sim, exatamente, falei. E portanto estamos a caminho da 9ª, e eu vou-te dizer, para lançar o que lançaram ontem, mais valia não ter lançado, porque aquilo não tem piada nenhuma, aquele Christmas Kit não tem piada nenhuma. Eu pensei que nem iam jogar com aquilo, eu pensei que aquilo era só para ser vendido, como algumas fazem, mas a verdade é que eu também não sei se quererão fazer alguma alteração, é esperar. Eu acho que faria sentido, eu então prefiro que digam, olha, eu nem sei o que termo é que deviam de usar, não digam que estão esgotados, digam que não podemos vender mais porque os lugares de Leão ou os não sei o quê não podem vender, e portanto não podemos, não há cashback, e portanto pronto, não há mais bilhetes. Agora, esgotados, e depois metemos 43 mil pessoas, não foi nenhum. Devemos ser um caso único. E mesmo na Liga dos Campeões também não tenho gostado muito do número das assistências, mas pronto, vamos esperar que alguma coisa seja feita, e realmente não faz sentido. É que o Sporting até podia, caso engraçada, o Sporting podia lucrar 2 vezes com esses bilhetes, porque já os vendeu nos Lion City, nas Game Box, revendia-os, e obviamente o dinheiro depois paga uma parte, que é o tal. Exatamente, recebia uma percentagem, mas pronto, é o que é. Bem, vamos avançar. O César, vamos aí vamos à figura.
Ora bem, a minha figura, eu escolhi o Rafael Nel. Escolhi o Rafael Nel. Quando eu digo o Rafael Nel, no fundo é o Sporting B todo. Eu fiz aqui para o 0-0 os últimos 2 jogos da equipa B. No jogo de Chaves, a equipa estava com muitas baixas, os jogadores que tinham ido jogar para a Taça de Portugal com a equipa principal, portanto estavam com algumas baixas. E agora fiz este jogo contra o Farense. A equipa B joga de uma forma descomplexada e de uma forma alegre. E atenção, não estou a dizer que a equipa A não o faz, também o faz. Mas a equipa B tem ali tanta qualidade. E eu singularizei o Rafael Nel, primeiro porque ele tem um golo ontem, absolutamente, mandei-te logo mensagem. Sim, que golo, a forma como ele mete aquela bola é impressionante. E faz também uma assistência, portanto um jogo muito bom. E o Rodrigo Ribeiro está por mérito na equipa principal agora a fazer a vez do Ioannidis, que está lesionado. Mas é bom saber que está ali o Rafael Nel, que também poderia... Está já de olho. Já está de olho, certamente. Bem, se este também vai... Exatamente. Um dia e é engraçado porque o Rafael Nel até joga muito mais a ponta de lança na equipa B, mesmo quando joga o Rodrigo Ribeiro. O Rodrigo Ribeiro joga mais partindo de uma ala para o meio, ou mais às vezes até ali na posição nas costas dele. O Rafael Nel já são 4 ou 5 jogos que eu tenho a oportunidade de ver e que me têm enchido as medidas. Salvador Blopa também faz um excelente jogo. Aquele extremo que eles foram buscar ao Estrela, se não estou em erro, também um belíssimo jogo. Portanto, a equipa está em primeiro, é a líder da segunda liga com os mesmos pontos que o Marítimo, mas tem um jogo a menos. João Gião tem sido elogiado de uma forma absolutamente estrondosa, e ontem gostei muito do jogo do Rafael Nel, e portanto singularizei-o aqui, mas é no fundo um pacote da equipa B toda. Tem ali muitos jogadores de grande qualidade, e depois de termos quase renegado a equipa B, não é? Quase que só porque desceram de divisão foi um desinvestimento brutal, e a equipa B andou um bocadinho pelas ruas da amargura, demorou um bocadinho a conseguir a subida de divisão para a segunda liga. Tivemos ali muitos anos na Liga 3 e no Campeonato de Portugal, não sei o que, a tentar, e agora líderes da segunda liga. Já sabemos que não dá para subir, obviamente, é o normal. Estava a ver os clubes que podiam subir, os que me interessavam que subissem, que são os clubes do Norte. Aqui do Norte, sim. Mas está muita gente para subir do Norte. O problema é que ele está muito aglomerado. O Marítimo está bem. Ainda é muito cedo, mas depois há o Chaves também anda por aí. Também está por ali, até o Leiria também. A Académica. O Académico Viseu, que depois de trocar treinadores estão com 5 ou 6 vitórias seguidas. Está ali um set de clubes, e eu estava a ver, olha, tudo bons clubes à partida para nós. Já sei que a esta hora terão a malta de Lisboa e por Sul a dizer, caramba, já não chega a Norte. Sim. Muito bem, um abraço à malta da segunda liga, à malta do Sporting da segunda liga, não de toda a segunda liga, e ao Rafael Nel, porque ontem o gol foi, para mim foi soberbo, foi de uma arte, a forma como ele pica a bola pelo guarda-redes mesmo, brutal. Bem, vamos à memória. Conta-me. Olha, eu a memória, eu sou um bocadinho chato com estes assuntos, porque quem está habituado, portanto, este é o 7º programa que gravamos aqui no Canto do Sport, e quem não me conhece ou quem não acompanha no X, onde eu normalmente falava, ou no podcast que fazemos Sport 160, não sabe que eu nestas coisas sou um bocado quase pica-miolos. Quando eu determinados assuntos gosto de voltar a falar. A questão, obviamente, da forma como se vê o futebol e o gosto pessoal. Nós já sabemos que, obviamente, os clubes procurarão sempre novas formas de receita, porque depois queremos bons jogadores, e para comprar bons jogadores é preciso dinheiro, mas eu continuo, fruto obviamente da minha idade, tenho 50 anos, vou ao futebol desde miúdo, e ontem estávamos a falar um bocadinho disso com o meu avô, que ainda é vivo, tem 89 anos, e era ele que me levava sempre ao futebol desde os 6, 7 anos, ele aqui também nascido do Porto, e eu ontem estava a contar esta memória, até a um grande amigo meu que vai sempre ver comigo os jogos fora, o João Rojado, e ontem lá estávamos, que é recuar a 15 de outubro de 2011, quando o Sporting foi jogar a Famalicão para a Taça de Portugal, e o Wolfswinkel marcou aos 61, aos 66. Nesse ano os adeptos do Sporting estavam no peão, à antiga, em pé, não havia bancadas, e eu só trago isto porque uma das coisas que ainda há pouco falamos, e por isso é que associei esta memória, não há mal nenhum, de vez em quando, eu não tenho problema nenhum em ir para um estádio e dizer assim, olha, agora vais ficar aqui de pé, tens um safe standing, e os que não querem vão para a bancada. Ali tínhamos o peão,
era um momento que nos fazia recuar muitos anos, mas que também cada vez tem-se vindo a falar mais. Clubes que ainda agora vão. Man United, né? Man United vai testar agora. Não sei se já tinha começado ou se vai começar. Na Alemanha já é feito, só que tem que retirar quando é os jogos da Liga dos Campeões que não são permitidos na UEFA. E na legislação portuguesa já é possível. Se olharmos bem para a legislação, ela já é possível. Mas eu acho que lá está aquilo que há pouco falamos. Tem que haver espaço para todos. E eu nunca me vais ver aqui. Eu posso não gostar de ir para uma central, se vai lá com amigos, vou, como ainda foi no outro dia com Marseille, e está tudo bem, e sento-me, estou ali com um bocado de urticária por estar sentado, mas sento-me e estou ali com eles e está tudo bem. Mas tem que haver espaço para todos. Eu já sei que esta nostalgia é uma coisa do caraças. Ainda ontem estava a gravar sobre futebol e acabamos a falar dos X-Spectrum, amigas. A nostalgia é uma coisa do caraças e por isso é que nós recordamos e por isso é que ela existe e por isso é que faz tanto sentido. E por isso, se calhar para uns, eu percebo que para uns o que é mais interessante é ver os influencers que vão ao relvado. Olha, por exemplo, como o homossexual, por exemplo, que muita gente gosta muito. Pá, está tudo certo. Eu sou o pior gajo que eu não conheço ninguém. Pronto, mas está tudo certo e eu aprecio isso porque acho que tem que haver espaço para todos nós somos diferentes e que fazem aqueles vídeos, ou aquela malta que muitos deles são pagos para dizer, ei, fui ao Alvalade e vi o maior espetáculo, dizer, pá, vê-se perfeitamente que aquilo é pago, é parcerias pagas, obviamente, pá, mas há quem goste daquilo e está tudo certo. Agora, voltamos à mesma, quando tirarem o lado que eu gosto, eu deixo ir com muita pena. Claro. E portanto eu recuei essa memória, porque quando estávamos a falar disto com os amigos, porque o futebol para mim é muito mais do que isso só o jogo. É evidente que é ir ao jogo, é vencer e é ganhar, e estamos ali, o Sporting ganha, ótimo, está o objetivo cumprido. Mas o ritual de ir antes para as relotes e comer e falar e estar com os amigos. Ainda ontem estava, repare, nós chegamos do autocarro, metro, fomos ao estádio, tínhamos que pousar umas coisas que trazíamos, porque umas mochilas, o Sporting tem isso preparado, ok, abre 2 horas antes do jogo, ok. Tá, não abriu bem 2 horas antes do jogo, porque depois só abria às 4h30, o jogo era às 6, era 1h30, mas abriu mais cedo, pousámos lá as coisas, vais às relotes, estás com os amigos, fico mais. Bem, todo esse ritual de estar, para mim é o que faz todo sentido, e mesmo no final, mesmo que às vezes o resultado não. Quando tirares isso, e estávamos aí a passar ao lado, aquela zona à volta do estádio de Alvalade, claro que tu podias ter aquilo de outra forma. Claro que tu poderias. As pessoas gostam de ir às relotes, está mais que visto. As pessoas gostam de fazer festa ali. Se aquelas relotes, se calhar, estivessem à volta de Alvalade, como poderiam estar, porque é uma vergonha olhares para aquele. Ontem, quando acabou o jogo, tive que ir à casa de banho e fui lá dentro ao Alvaláxia, que já nem me lembrava de lá entrar. Em baixo estava uma fila gigante para a casa de banho, aquilo está tudo abandonado, não tem piada nenhuma. E tinha as escadas rolantes para. E eu lembro-me que tinha o segundo andar. Fomos para o segundo andar e disse: tem que haver uma casa de banho lá em cima. Fomos, estava trancada. Depois chamaram segurança, abriu a porta, depois abriu a porta de casa. E tu olhas para aquilo, isto não faz sentido nenhum, isto nem não pensar. E nesse aspecto, verdade seja dito, esta direção tem feito, recomprovou, e já falamos disso, e até foi já tão memória tua, importantíssimo. Portanto, e por isso eu trouxe esta memória, obviamente podem-me chamar de velho e careca e 50 anos e nostalgia, mas para mim faz muito parte do meu sportinguismo, porque assim que o meu avô me levou a ir muitas vezes para o Peão e ir para estádios, que ainda ontem estava a dizer, quando fui ao Penafiel, eu cheguei a ir ver, eu penso que posso tentar buscar o jogo, mas ainda me lembro de ver o Fernando Gomes, que era o bibota do Porto, mas que jogou no Sporting, de ir a alguns estádios, penso que Penafiel, por exemplo, estádios que tu olhavas, claro, não é isso que eu quero, mas quero alguma coisa disso, obviamente nos tempos modernos, como é óbvio. Sim, eu acho que o Sporting, não é só o Sporting, o Benfica até parece-me foi mais pioneiro nisso, de criar já um conceito diferente. Depois a questão dos influencers é o teu César estava-se a rir, é verdade. César, sabes que eu não tenho Instagram, portanto não conheço esses gajos, nem conheço ninguém. Mas pronto, vamos ver. Eu estou contigo, eu não quero que se perca esse ambiente de futebol, porque já há muitas outras atividades onde se pode ter uma experiência social quase, basta ver os festivais de música, o que é que se transformaram, e portanto esperemos que o futebol não siga esse caminho, aliás, que siga esse caminho QB, porque é importante também haver os dois caminhos. Os caminhos, eu não posso pedir a um miúdo que tem 20 anos ou 20 anos, que não tem ligação nenhuma com o futebol antigo, que não tem, para ele isto não existe, querer que ele veja o futebol como eu vejo. Isso é impensável, não é? Isso não faz sentido. Muito bem, olhem, a próxima vez, portanto, próximo é 2/8, não é? 2/8, teremos um episódio diferente, eu não estarei. Aliás, vou, para muita tristeza e mágoa minha, não vou poder ver o derby, porque eu vou viajar para Nova Iorque, exatamente, o meu voo é às 8.
É às 8 horas, o jogo do Sporting é às 8h15. Exatamente. Portanto, o meu voo é às 8 horas. E não só vais entrar no avião, como se não tivesse internet no avião. Exatamente. Só quando aterrar. Isso é horrível, que já me aconteceu também. 5 horas, 6 horas, 5 horas e tal. E só vou descobrir o resultado do Sporting Benfica. Internet e te dê pelo menos para mandar o WhatsApp. Às vezes aviões. É TAP. Mas nos voos longo curso, às vezes eles... não sei, da TAP já há muito tempo, não, mas eu vou muitas vezes para o Médio Oriente e eles aí também facilitam mais. Tem que facilitar. E às vezes há uns que têm internet e outros têm mesmo, pelo menos o WhatsApp, já dá para mandar WhatsApp já não é mau, WhatsApp já não é mau. Mas estou muito triste. Portanto, o episódio é na mesma na segunda-feira. Eu sei que o Sporting joga na terça, mas o episódio é na mesma no feriado da segunda-feira. Não serei eu, se teremos aqui outra pessoa a apresentar, mas... Em princípio, se tudo corre bem, ele já confirmou e eu, na altura, falamos aqui, convidar o João Castro. Exatamente. Não só que é teu parceiro. Um parceiro e amigo de há muitos anos, eu falei logo e ele obviamente aceitou. Ele também já esteve aqui muitas vezes nas instalações 00 e o objetivo é vir com ele. Acho que é uma boa oportunidade. Também para ele que faz comentários na Rádio Observador e também não vê mais. Há muitos anos comentou os jogos do Sporting no Observador e nesse dia irá fazer também os comentários. Acho que é aqui uma boa adição, porque ele tem ali um lado mais tático e técnico, e ainda por cima é treinador também, nos tempos livres, como eu costumo dizer na brincadeira, mas é mesmo nos tempos livres, e leva aquilo muito a sério no técnico de formação, e acho que pode ser aqui um programa também muito interessante. Sim. Portanto, eu não estarei, mas estaremos muito bem representados aqui no nosso Sportingismo. Vamos lá, força para sexta-feira. Vamos lá, força Sporting, voltamos para a semana. Força Sporting.